Amados e queridos irmãos, a paz de Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu quero deixar uma palavra que Deus colocou no meu coração e eu creio que o Senhor vai falar com você também. A palavra do Senhor se encontra lá em Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo de número 25. Diz assim a palavra do Senhor: Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu. Não temais. E respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. A Bíblia ela nos relata em Mateus 14 uma cena um tanto quanto surreal. Porque se a gente for olhar, essa é uma cena surreal, mas também ao mesmo tempo maravilhosa. Porque nessa passagem a gente pode ter várias lições. Nessa cena a gente consegue ver uma coisa que é o seguinte, que se Jesus ele quiser, ele pode fazer com que a gente ande sobre as águas. E além de tudo, ele faz a gente andar sem a gente se afogar, sem a gente afundar. Eu quero que você entenda isso. Quando Jesus nas nossas vidas, ele quiser fazer alguma coisa, nos chamar para fazer alguma coisa, a gente tem que fazer. Claro, a gente vai ter medo, vai. A gente vai ter receio daquela situação, com medo de não dar certo. Porque Pedro ele teve medo. Pedro ele ficou com medo e aquilo fez com que ele acabasse afundando. Mas a gente tem que saber de uma coisa. A gente tem que pôr a nossa confiança em Jesus. A gente tem que pôr a nossa confiança no Senhor. Que se Ele nos chamou, Ele vai tomar o controle da situação. Porque a Bíblia nos mostra o seguinte, que Pedro, ele primeiramente, ele teve coragem. E ele foi. Mas depois a coragem dele foi diminuindo. Ele olhou para as ondas, ele olhou para o mar. E aí ele acabou afundando. Mas a gente pode tomar várias coisas como lições nesse texto. A primeira é o seguinte, a atitude de Pedro. Querendo ou não, a gente tem que parabenizar a atitude de Pedro, porque a Bíblia fala que naquele barco estavam os discípulos de Jesus, ou seja, todos os discípulos do Senhor estavam lá. E a Bíblia fala que eles ficaram atemorizados quando viram a silhueta de Jesus vindo. Ou seja, todos estavam lá, todos tiveram medo, mas só Pedro teve coragem de falar com o Senhor, dizendo: Senhor, se realmente for o Senhor, me manda ir ter contigo e eu irei. Ou seja, todos tiveram medo. Todos ficaram atemorizados. Mas a gente, assim como Pedro, a gente tem que fazer uma coisa. Tomar a iniciativa e dizer: Senhor, se realmente for o Senhor aí, me manda ir ter contigo e eu irei. Assim como Pedro fez. Nós devemos, no meio da multidão de pessoas, ser o diferencial. Ser aquela pessoa não que fica com medo. Claro, a gente pode ter medo. Mas ser aquela pessoa que no meio da situação vai dizer: Senhor, se for o Senhor aí, manda ir ter contigo e eu irei. A gente também tem que parabenizar e perceber uma coisa, a fé de Pedro. Outro ponto a se destacar é a fé que Pedro teve, porque pense comigo, ele e os outros discípulos, eles confiavam muito em Jesus. Tanto que deixaram tudo para trás para servir a ele. Ou seja, eles estavam passando por uma situação desesperadora, porque a gente vê que o mar estava agitado, é tanto que a Bíblia fala no versículo 32 que quando eles subiram, Jesus ele acalmou o vento. Ou seja, eles estavam passando por uma situação tanto desesperadora que talvez eles pudessem pensar que aquilo que eles estavam vendo era uma alucinação, por causa do medo, por causa de toda a situação que estava acontecendo com eles. Que talvez fosse causada pelo medo. Ou seja, eles não deu ouvidos a isso, mas deu ouvidos à voz de Deus. E foi isso que possibilitou ele viver um extraordinário. E é isso que nós devemos entender, que quando a gente der ouvidos ao medo, quando a gente der ouvidos àquilo que quer nos afastar do centro da vontade de Deus, dificilmente iremos viver o sobrenatural do Senhor. Dificilmente iremos viver aquilo que Deus tem para nossas vidas. Sabe por quê? Porque o medo ele não quer que a gente viva o que Deus quer pra gente. Mas o medo quer nos paralisar, o medo quer nos prender. Porque, pense comigo, se Pedro tivesse pensado que aquilo era um fantasma, se Pedro tivesse pensado que aquilo era uma alucinação, ele não ia ter conseguido falar: Jesus, me leva até aí. Ele ia ter ficado no canto dele com medo, reprimido, e não ia ter vivido o extraordinário que Deus queria que ele vivesse. Entenda isso nesse dia de hoje.
Enquanto a gente deixar ser dominado pelo medo, pela vergonha, por aquilo que tenta nos afastar do Senhor, nós não iremos viver o sobrenatural. Mas além de tudo, nós iremos ficar somente nos nossos cantos retraídos, deixando com que as bênçãos venham e vá, sem aproveitarmos dela. Ou seja, não tenha medo, mas tenha e coloque a sua confiança no Senhor. Porque se a gente reparar bem nesse texto, além da fé e da atitude de Pedro, tem algo que fica evidente. O momento que Pedro ele começa a afundar. O que a Bíblia diz? Que Pedro sentiu o vento forte, então teve medo. Então começou a afundar. Ou seja, nas nossas vidas é assim. Enquanto a gente estiver com nossos olhos no Senhor, vai tudo dar certo. A gente vai continuar andando por cima das águas, igual Pedro andou. Mas quando Pedro viu, tirou os olhos dele do Senhor, tirou o foco dele do Senhor e começou a prestar atenção no vento, começou a prestar atenção no mar, na tempestade, ele começou a afundar. E é isso que eu quero dizer para você para encerrar. Enquanto a gente estiver com nossos olhos no Senhor, vai tudo dar certo. Mas quando a gente tirar os nossos olhos de Deus, quando a gente começar a prestar atenção no vento, no mar, nas lutas, na tempestade, nós iremos começar a afundar. De uma forma ou de outra, nós iremos começar a descer de nível. Por causa do medo. Porque é isso que o medo quer. O medo quer nos afastar do Senhor. O vento forte quer nos afastar do Senhor. Mas nós não podemos deixar com que isso nos afaste de Deus. Amém? Deixa eu fazer uma oração por você nesse dia de hoje. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós. Por tudo que o Senhor ainda vai fazer, meu Deus. E por tudo que o Senhor está fazendo. Pai, eu sei que nós não merecemos, eu sei que nós não somos dignos, mas eu sei de uma coisa. Que o Senhor é o único que pode nos tirar, nos livrar de todo mal, de todo levante do inimigo. Então, meu Deus, nos cobre debaixo das tuas asas, nos cobre, meu Deus, debaixo das tuas mãos. Que a cada dia que venha se passar, meu Pai, a nossa fé e a nossa confiança em Ti venham aumentar. Que a gente não venha deixar a nossa mente e nossos olhos serem dominados pelo inimigo, meu Deus. Mas além de tudo, que o nosso foco venha estar no Senhor. Para que a gente não venha afundar nessa tempestade. Que a cada dia que passa, meu Deus, a gente venha manter a nossa convicção e a nossa fé no Senhor. Toma, meu Pai, à frente da nossa história, nos guarda, nos livra, meu Deus. Que a gente não venha deixar com que o inimigo venha colocar coisas em nossas cabeças, mas que a gente cada dia mais venha manter a nossa fé em Ti, meu Deus, porque eu sei que o Senhor é o único que pode nos tirar da nossa situação, que o Senhor é o único que pode nos fazer viver o sobrenatural, meu Deus. Então nos guarda e nos protege, em nome de Jesus, amém. Amém, meu amado irmão. Aqui eu gostaria de agradecer essa minha rica oportunidade, que você fique com Deus. Jesus te ama, tchau.